De que forma direito e futebol se relacionam? Qual é o papel da justiça desportiva? E o que mais preocupa clubes, jogadores e torcedores? São temas das nossas reflexões. O Profut, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. E também está na pauta de hoje a Comissão de Reforma da Legislação Esportiva. Ela seria bem-vinda? Quem nos ajuda nessa discussão são os juristas Caio Vieira Rocha e Luiz Santoro. Advogado especializado em administração esportiva pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito da Integração e Mercosul pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e MBA em Football Industries pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Caio Vieira Rocha, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Vamos agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Doutor Luiz Santoro, muito obrigada por ter vindo aqui participar hoje do programa Reflexões. Eu que agradeço o convite. Eu também quero agradecer ao doutor Caio Vieira Rocha. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço também o convite. Bom, e para começar esse debate, né, André, vamos, na verdade, iniciar falando um pouquinho sobre a justiça desportiva, né? Na verdade, até para poder explicar se ela faz parte ou não do Poder Judiciário, tem gente que não entende como é que é essa estrutura da justiça desportiva, e eu acho que essa é a oportunidade da gente dizer como é que é a estrutura, como é que ela funciona, qual é a jurisdição e a competência da justiça desportiva. Bom, a justiça desportiva ela tem uma natureza um pouco híbrida. Ela possui uma previsão constitucional, no artigo 217 da Constituição Federal, porém ela é organizada e estruturada de forma privada. Eu costumo dizer que se a Constituição Federal já tivesse previsto, ou tivesse sido elaborada num ambiente com a arbitragem já consolidada, o Instituto da Arbitragem, a justiça desportiva ela seria uma forma de arbitragem. Então ela é uma arbitragem, porém obrigatória, e com previsão constitucional. Por isso ela tem uma natureza híbrida e no Brasil, da forma como ela é concebida no Brasil, ela é única. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro ordenamento que reproduza a característica da justiça desportiva como aqui no Brasil. A competência é também definida pela Constituição Federal e é uma competência exclusiva de análise e interpretação de regulamentos, competições e disciplina, os aspectos disciplinares. Todo mais, ainda que seja relacionado ao esporte, não é analisado pela Justiça Desportiva. Então, questões trabalhistas, de relações contratuais, de competência da Justiça do Trabalho, direito de imagem, seria justiça comum, contratos também passariam para a justiça comum. A competência da justiça desportiva é só disciplina e competições. Essa imagem, essa analogia com a arbitragem me parece muito interessante para se compreender melhor essa estrutura, né, tão diferenciada, que apesar de estar na Constituição, não significa necessariamente que se trate de uma instituição pública, né? Agora, quem custeia a justiça? Toda a estrutura da justiça desportiva ela é prevista na Lei Pelé. Então, a Lei Pelé que estabelece a forma de composição da justiça desportiva e, na verdade, ela dá a alternativa para cada modalidade desportiva criar a sua justiça, a sua organização da justiça desportiva. Sempre dentro da mesma estrutura. Sempre dentro da mesma estrutura. Então, a Lei Pelé, muita gente se confunde, por exemplo, o STJD, o qual eu presidi até recentemente, era o STJD do futebol. Ele era restrito exclusivamente ao futebol. Quem não é do meio costuma achar, não, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, deve analisar todas as modalidades. Mas não. A Lei Pelé ela estabelece que a estrutura ela é criada pela entidade de administração de cada modalidade, no caso do futebol, a CBF, que, respondendo a sua pergunta diretamente, o custeio é feito pela entidade de administração. Então, o STJD do futebol, ele é custeado, mantido pela CBF. O STJD do basquete seria pela Confederação Brasileira de Basquete.
Porém, há uma autonomia decisória absoluta, até porque a própria Lei Pelé estabelece o formato de composição, a forma como a Justiça Desportiva é composta. Então, são 9 membros em cada pleno. Esses membros são 2 indicados pela entidade de administração, no caso do futebol, a CBF, 2 indicados 2 representantes dos atletas, aí viria de uma organização sindical, 2 indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 indicados pelos clubes, né, pelas entidades de prática, e 1 indicado representando os árbitros da modalidade. Eu acho interessante agregar, se me permite, doutor André, até para esclarecer, que cada federação estadual também possui a sua estrutura da Justiça Desportiva, né? Então, como o doutor Caio bem explicou, o funcionamento do STJD do futebol junto à entidade de administração, no caso a CBF, e cada federação estadual tem o seu Tribunal de Justiça Desportiva de âmbito estadual, ou seja, responsável por julgar aquelas demandas ocorridas nos torneios organizados em âmbito estadual. E há necessidade de se passar obrigatoriamente, então, pela Justiça Desportiva? Matérias de disciplina e competição, pela própria Constituição Federal, tem que passar necessariamente pela Justiça Desportiva. Mas podem chegar ao Judiciário? Essa é uma discussão um pouco mais complicada, mas vale a pena a gente enfrentar, sim. Na verdade, essa judicialização das questões da Justiça Desportiva, e aí pegando o gancho da questão da arbitragem, se a Justiça Desportiva fosse concebida como arbitragem, essa judicialização hoje seria muito menor, seria muito menos aceita do que no formato que ela é hoje, que é essa natureza um pouco híbrida. Então, a Constituição Federal ela prevê a possibilidade de judicialização, de questionamento no Judiciário. Porém, a própria Lei Pelé também dispõe, e isso partiu também de uma construção doutrinária, que a análise das questões pela justiça comum, elas têm um limite. Elas não podem ser uma análise ampla e restrita. Então, se poderia discutir na justiça comum questões de procedimento, desrespeito ao contraditório, não observância dos ritos estabelecidos, mas o mérito mesmo não poderia ser objeto de análise. É claro que o judiciário, às vezes, avança um pouco nesse ponto, mas a Lei Pelé ela estabelece de forma clara que qualquer decisão da Justiça Comum que modifica uma decisão da Justiça Desportiva, ela não pode alterar o resultado desportivo daquela decisão. Então, de forma que... qual a justificativa da Justiça Desportiva existir? A necessidade de decisões céleres e específicas. Então, no momento que se permite a judicialização, a própria razão de ser... né? Fica são as justificativas da arbitragem, né? Quer dizer, hoje tanto se luta pela arbitragem, conciliação, não é? Exatamente. E justamente para diminuir o volume de processos no Poder Judiciário, não é, Gisele? Sim. E é claro que a Justiça Desportiva faz isso também. Isso. Né? Ela evita que as discussões de caráter desportivo das competições, não é? Como dentro da jurisdição específica que a Constituição traz, tenham que ser transportadas também para o Poder Judiciário. Quer dizer, elas podem ser discutidas num âmbito que é mais tecnicamente preparado, tem mais experiência, conhece melhor, não é, o tipo de demanda que chega lá e qual é o contexto das demandas, né? E por isso mesmo pode produzir decisões que são de melhor qualidade do que decisões de instâncias que não são, não que não sejam qualificadas, mas não são especializadas. E hoje é uma das grandes brigas também dentro do Poder Judiciário, a especialização do Poder Judiciário em determinadas áreas, porque isso é muito importante em termos qualitativos. Sim. Não é? E eu acho que isso repercute bem no meio esportivo de maneira geral, no futebol em particular, não é? A questão dessas discussões serem decididas praticamente em definitivo, salvo raras exceções, né, que às vezes acabam indo para a Justiça, e às vezes até a Justiça tem a oportunidade de dizer quem é o vencedor de um determinado campeonato, mas isso já é baseado em critérios jurídicos, já não são os critérios esportivos, né, não é o mérito esportivo, não é isso? Sem dúvida. Bastante pertinente a colocação, até porque o STF tem hoje a discussão acerca do Campeonato Brasileiro de 87,
O Campeonato Brasileiro de 87 ainda está sendo discutido, ou seja, se a gente tivesse a judicialização dessas questões esportivas a ponto de 20 anos depois a gente está discutindo, 30 anos depois a gente está discutindo quem ganhou, quem perdeu, né? Não dá certo. Nós tivemos uma experiência em 2013, que foi um campeonato bem polêmico no final. Todos vão lembrar a questão da Portuguesa, da escalação daquele jogador. Isso gerou mais de 200 ações espalhadas no Brasil questionando a decisão da Justiça Desportiva. E essa comparação nós fazemos também com aquela sham litigation que chamam nos Estados Unidos, que é o ajuizamento de diversas demandas para dificultar a defesa. E o Poder Judiciário, de um modo geral, dessas 200 e tantas, só em um ou dois casos foi concedido um liminar, que logo em seguida foi revertida. Mas, naquela situação, é importante, para reforçar a competência da Justiça Desportiva, ser observado a questão da legitimidade. O Judiciário não poderia admitir como legítimas ações propostas por torcedores, porque qualquer pessoa pode dizer que é torcedor e não tem um vínculo. E depois a questão da sede, né? Teria que se direcionar para um local só, porque senão 200 ações espalhadas, é lógico que um juiz poderá deferir, né, uma medida. Mas é um problema que é menos grave do que se imagina. Quando acontece, é muito amplamente divulgado, como nesse caso da Portuguesa, mas eu diria que 99% das decisões da Justiça Desportiva são espontaneamente aceitas. Os clubes não questionam a autoridade da Justiça Desportiva. É um sistema que tem funcionado bem. Até porque você tem o duplo grau de jurisdição na Justiça Desportiva, né? O primeiro julgamento é feito por uma comissão disciplinar e do resultado desse julgamento cabe recurso ao pleno do tribunal. E é julgamento colegiado nas duas situações? Colegiado. Sim. Nas duas situações. Pode funcionar também em terceiro grau, quando a origem relacionada a uma competição estadual, que aí tem origem numa comissão disciplinar de um tribunal da federação, com recurso para o pleno do tribunal do TJD estadual, e da decisão do pleno do TJD cabe recurso ao pleno do STJD. Doutor Caio, vou pedir um minutinho agora, porque nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para discutir a comissão de reforma do Senado sobre direito desportivo. Para você que nos acompanha, um minutinho, daqui a pouco a gente volta. O direito do futebol é o tema do Reflexões de hoje. O STF tem hoje a discussão acerca do Campeonato Brasileiro de 87. Em 2013, que foi um campeonato bem polêmico no final, todos vão lembrar a questão da Portuguesa, da escalação daquele jogador. Isso gerou mais de 200 ações espalhadas no Brasil questionando a decisão da Justiça Desportiva. Neste segundo bloco, a gente aborda as mudanças que envolvem o direito do futebol. Nós temos uma comissão de reforma da legislação esportiva no Senado Federal. Recentemente, nós tivemos a lei do Profut e ainda um comitê de reforma no âmbito da CBF. O que esperar dessas mudanças? Gostaria de iniciar ouvindo o Dr. Santoro, especialmente sobre o Profut, não é? Com essas exigências novas, não é? De certidões negativas, de pagamentos em dia dos jogadores, enfim, como é que está essa situação? Quais são essas inovações já introduzidas pela legislação? O Profut, ele é basicamente um programa de refinanciamento dos débitos tributários dos clubes, né, ao qual foram agregadas contrapartidas que devem ser cumpridas pelos clubes que aderirem ao refinanciamento. Então, basicamente, este é o Profut. Só que, além disso, né, a Lei 13.155, e aí a gente já pode dizer que seria fora do âmbito do Profut, porque é na mesma legislação, mas ele altera um outro dispositivo legal, né, ela alterou o artigo 10 do Estatuto do Torcedor, passando a considerar
critério técnico para a disputa de uma competição a apresentação das certidões negativas. Então, ou seja, antes dessa alteração da Lei 3.155, então dessa alteração da Lei do Profut no Estatuto do Torcedor, era obrigatório que se seguisse o critério técnico para a definição dos clubes que iriam disputar uma determinada competição. Então, o critério técnico, o que é? Quem fez mais pontos, quem tem o maior número de vitórias, quem tem um melhor saldo de gols, quem marcou mais gols. Esses são critérios técnicos. O mérito esportivo. O mérito esportivo, aqueles, vamos dizer, aqueles objetivos atingidos dentro de campo. Agora, o legislador inovou, na minha visão, de uma forma equivocada. O espírito dessa alteração é um espírito positivo, porque ele vai na linha de uma maior transparência, de uma maior profissionalização por parte dos clubes, vamos dizer, de um maior comprometimento com o cumprimento de suas obrigações, né? Só que o que eu entendo como um equívoco foi dizer que a apresentação de CND é critério técnico. Não é nem que ela foi equiparada a um critério técnico, foi definido. Então, agora, além dos critérios técnicos, vamos dizer, dentro do campo, o clube precisa cumprir um critério, que disse o legislador, que é um critério técnico, fora de campo. Qual seja a apresentação das CNDs, das certidões negativas de débitos tributários federais, para que ele possa disputar competição. Sob pena de rebaixamento. Rebaixamento, ou seja... Que é uma sanção técnica. Que não é uma sanção propriamente... Sem dúvida, até porque quem não tem CND sofre uma execução fiscal. Exatamente, não é uma sanção jurídica. E outra, em nenhum ramo de atividade é exigida a CND para que a empresa possa operar. A sua implementação, desculpe dizer, ainda depende de alguns passos jurídicos, não é isso? Sim, porque a lei já está em vigor. Ou seja, já é necessária a apresentação de certidões. Porém, a sanção, que é o rebaixamento, ela está prevista lá no parágrafo 3º desse artigo 10 do Estatuto do Torcedor. E esse parágrafo 3º diz ali no finalzinho, na forma do regulamento. Então, que esse rebaixamento se dará na forma do regulamento. Ou seja, embora já esteja em vigor a lei que determina a apresentação de certidão para que o clube possa disputar a competição, a sanção aplicável ao descumprimento da norma depende de uma regulamentação por parte das entidades que organizam as competições. Então, a partir do momento que essa pena de rebaixamento pela não apresentação de certidões for incluída nos regulamentos das competições, clubes que não apresentarem certidões negativas de débito serão rebaixados à divisão imediatamente inferior. E me parece que essa possibilidade de rebaixamento e de exclusão de participação também se aplica no que diz respeito a dívidas de salários, é isso também? Sem dúvida, sem dúvida. Porque além de apresentar as certidões negativas de débito, o clube tem que comprovar o pagamento dos salários e do direito de imagem. Então, se o clube deixar ou de apresentar a certidão, ou de comprovar pagamento de salário, ou de comprovar pagamento de direito de imagem, ele vai ser rebaixado para a divisão inferior. Na verdade, objetivos importantes, não é, para qualquer área. A gente está na área do futebol, que sempre tem discussões muito acaloradas, né? Claro. Mas sem dúvida alguma que é um avanço, obviamente, você poder ter a oportunidade de um segmento, digamos, econômico, um segmento, seja ele qual for, poder operar sempre 100%, digamos, na regularidade. Isso é desejável, e eu acho que em qualquer segmento, não só, obviamente, no futebol, né? E a gente poderia expandir até para questões políticas, enfim, né? Agora, a aplicação da sanção, ela precisa efetivamente de estabelecer critérios muito seguros também, e de maneira prévia, não é? Quer dizer, esse regulamento não é apenas uma formalidade, me parece. É preciso que haja critérios que sejam bem definidos, não é isso? E que possam também transmitir previsibilidade para todos que estão envolvidos, não é? Nós já enfrentamos recentemente lá no STJD uma questão, se eu não me engano, relacionada à disputa do campeonato paraibano de futebol,
em que havia a previsão já no regulamento, o regulamento foi posterior à aprovação da lei do Profut, então eles já incluíram no regulamento da competição, daquela competição específica. Essa discussão chegou no STJD, mas ao final entendemos que o clube não poderia, ainda que incluído no regulamento, ele não poderia ter sido penalizado porque ele adquiriu o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Paraibano da Série A, da Série Principal, em março de 2015. A lei só foi aprovada no segundo semestre, agosto de 2015, portanto, ele não poderia sofrer essa penalidade retroativa, porque o clube já tinha adquirido o direito ali em 2015, no início de 2015. Essa discussão, certamente, os próximos regulamentos elas vão prever, com certeza, porque a lei impõe que haja essa previsão, e isso ainda vai ser muito questionado. Só fazendo um contraponto, assim, do ponto de vista do debate, né, trazendo algumas luzes ao debate, sem dizer que eu concordo plenamente com a posição do Dr. Santoro. Porém, quem sustenta essa possibilidade da aplicação dessa pena, sustenta não de imediato, né? Essa questão de imediato ou não. A aplicação independente. A aplicação da pena, né, de um critério técnico de rebaixamento com base na não apresentação de certidões ou na não comprovação de regularidade dos salários, o faz com base no argumento de que isso impacta diretamente no critério técnico. Ou seja, um clube que contrata um jogador e não paga o seu salário, ele tem condição se ele vai contratar um jogador sabendo que não vai pagar o salário, ele tem condição de contratar um atleta melhor do que... concorrência desleal. Seria uma espécie de concorrência desleal. Se o clube não paga seus tributos e usa aquilo para investir no futebol, ele, de certa forma, ele está tendo um benefício técnico. E eu acho interessante também mencionar, como direito comparado, né, as normas de licenciamento de clubes e o fair play financeiro que é feito na UEFA, por exemplo, na Europa, e em alguns outros locais, onde se exige regularidade tributária, pagamento de salário em dia, né? A grande diferença é que decorre de uma decisão das próprias entidades privadas que organizam o futebol, com o que eu estou totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo, como eu falei, com o espírito e com a exigência de que os clubes cumpram com as suas obrigações tributárias e as suas obrigações trabalhistas. O que eu discordo é que venha como uma imposição legal. Nós temos, então, aí a Lei Pelé, temos essa lei do Profut, temos o Estatuto do Torcedor e temos essa comissão do Senado que trata exatamente, discute a reforma do direito desportivo. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouco dessa reforma e saber, até em relação a esse aspecto que nós acabamos de discutir, se a reforma também toca nesse ponto. Nosso presidente da Comissão de Juristas está aí. A Comissão de Juristas ela foi criada no finalzinho do ano passado, em dezembro, e percebemos que temos ali duas linhas que vão conduzir o nosso trabalho. Uma é de modernização e outra de unificação, né? Tornar um sistema que é bastante diluído em diversas normas, apesar de termos uma lei geral do esporte, que é a Lei Pelé. Porém, a própria Lei Pelé, como já foi colocado pelo Dr. Santoro, ela já foi alvo de inúmeras alterações, então ela virou uma colcha de retalhos normativa. E a nossa ideia é trazer, sempre atualizar a legislação, porque o esporte ele mudou demais nos últimos tempos. Para se ter uma ideia, a primeira norma que cuidou do esporte no Brasil foi o Decreto-Lei 3.199, há 75 anos atrás, 76 anos atrás. Ele proibia a exploração comercial, a exploração econômica do futebol, proibia a prática do esporte, proibia a prática do esporte por mulheres. Então, estamos falando de 76 anos atrás. Vamos também rever ou reexaminar. Quando eu digo rever, não necessariamente quero dizer vamos modificar. Acho que a gente tem que nos pautar sempre com a ideia de que manter o que é bom, né? E modificar o que é eventualmente necessário e inovar também no que for necessário. Por exemplo, a questão
das apostas, que hoje é um problema no âmbito do futebol e não tem nenhuma regulamentação. E a falta de regulamentação implica em uma impossibilidade de fiscalização, porque quando se há uma regulamentação, permitindo, se for o caso, as próprias empresas que exploram, elas têm condições de monitorar eventuais modificações, desvios de hábitos. Uma determinada partida da Série C do Campeonato Brasileiro teve um índice altíssimo de apostas numa determinada condição. Isso foge do que é o parâmetro normal. E isso só a regulamentação é que poderia permitir. É realmente um trabalho desafiador dessa comissão, né? O tema futebol é bem instigante, uma paixão brasileira, e a gente não consegue encerrar aqui desse encontro de hoje tudo que a gente poderia discutir sobre o assunto. É verdade. Bom, não temos mais tempo. Por hoje, nós ficamos por aqui. Nós discutimos hoje o direito do futebol. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que está em casa. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.